Oi pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Estamos na nossa videoaula de número 10 do seu curso de SketchUp, do básico ao avançado. E hoje eu vou fazer alguns comentários com vocês a respeito aí dos conceitos, né, sobre modelos 3D aqui no SketchUp, tá? Então eu vou fazer aí vários comentários, várias demonstrações para você entender um pouquinho mais sobre o programa SketchUp. Obviamente que você já vem aí numa crescente juntamente comigo, aprendendo e desenvolvendo o uso dos comandos de desenho. Já vimos os comandos aqui de modificação, mas eu tenho que passar alguns conceitos ainda importantes para vocês entenderem cada vez mais o uso do SketchUp. E aí, mais para o finalzinho da aula, então a gente finaliza aí a nossa cadeira que a gente vem desenvolvendo. Ficou faltando ali o pezinho de borracha. E aí a gente coloca então lá a textura bonitona de madeira na nossa maravilhosa cadeira que a gente desenvolveu, tá bom? E eu tenho certeza que com a aula 8, a aula 9, que você aprendeu os comandos mover, o empurrar, puxar, o girar, o siga-me e o equidistância, eu tenho certeza absoluta que o entendimento do uso do programa para você aí já deu uma clareada boa, né? Ou seja, então um programa sensacional. Somente com esses comandos aqui você já consegue fazer coisas maravilhosas, como até, por exemplo, esse objeto meio doido aqui, ó. Tá? Foi totalmente feito com ferramentas, obviamente, que você viu aí nas aulas passadas, tá? Mas não somente os comandos que você já viu até agora são suficientes, né, pessoal? Obviamente, existe uma infinidade de situações ainda que a gente vai ver durante o curso. Tem ferramentas para você fazer malhas, ferramentas para você fazer caixas de areia, para fazer terreno, para fazer muita coisa, tá? A gente vai entender todo o conceito para desenvolver ainda mais alguns móveis, alguns objetos circulares, alguns objetos redondos, orgânicos. Depois a gente vai falar sobre camadas, cenas. Depois a gente vai desenvolver uma casa completa, um sobradão bonitão, completo. Então é o seguinte, tem muita coisa ainda para a gente ver e conhecer do programa SketchUp, tá? E eu tenho o maior prazer e orgulho de estar passando para vocês aí todo esse conhecimento e esperando, né, realmente que você venha desenvolver e aplicar na sua área de atuação, seja ela designer de interiores, seja arquitetura, engenharia ou qualquer segmento relacionado aí a projetos da construção civil em geral, tá? Então vamos lá. Você entendeu aí nas aulas passadas que a gente trabalha no SketchUp com um sistema de grupos, não foi? Eu mostrei para vocês que você vai lá, faz o objeto. Se o objeto estiver somente com faces e linhas, ele é um objeto solto. Legal? Se você der 3 cliques no objeto, ó, 1, 2, 3, ele seleciona tudo. Você pode vir com o botão direito e criar um grupo. Legal. Então, a partir de agora, esse objeto não pode ser mexido, a não ser que você entre dentro do respectivo grupo. Tudo bem? Bom, outra coisa também, pessoal, muito importante que tem no SketchUp é essa situação aqui, ó. Deixa eu entrar dentro desse grupo e vejam só que legal. Se eu pegar, por exemplo, uma face com um clique só, eu pego somente a face. Até aí entendido, né? Se eu der 2 cliques, ó, 1, 2, eu pego a face e pego todo o seu perímetro que está em volta dessa respectiva face. Legal? Se eu der 3 cliques, ó, 1, 2, 3, ele pega tudo que está grudado nele ou que está próximo a ele. Tá bom? Então, entendam esse conceito. Primeiro conceito, um clique pega a face. 2 cliques pega face e perímetro. 3 cliques pega todo o objeto que está grudado a ele. Então, para que servem os grupos, pessoal? O grupo serve justamente para isso, ó. Por exemplo, eu venho aqui, ó, vou criar um mover, vou fazer uma cópia. Olha lá, eu vou até pôr um objeto dentro do outro, ó. Vejam só que está um dentro do outro, mas se eu entrar nesse grupo, eu não consigo alterar o outro. Ó. Eu posso usar o borracha, posso usar o comando linha, qualquer comando aqui, deletar não vai funcionar. O que vai funcionar só esse grupo que eu estou aqui dentro. Isso é importantíssimo, justamente para não afetar outras partes que você tenha do seu projeto, tá? Outra situação também importante que a gente tem nos conceitos 3D, pessoal, é relacionado a planos. Tá? A gente vem trabalhando aí desde o começo do curso com planos baseados pelos eixos. Não é? Você viu que a gente veio, independente, até mesmo a cadeira que a gente desenvolveu,
ela está baseada pelos eixos, né? Ó, eixo X, Y e Z. Mas vai chegar em alguns momentos que você vai ter situações que você terá planos que estarão flutuando no alto ou estarão literalmente não anexados ou alinhados a esses eixos, tá? Aí, no caso, as linhas são, como eu comentei com vocês, pretas. Olha só, então eu tenho aqui um retângulo giratório, eu faço uma linha nesse sentido preta, e aí eu consigo fazer o retângulo nessa posição. Ou seja, é um plano, ó, que ele não está seguindo os eixos aqui. É uma situação também que pode acontecer, tá? Mas, mesmo estando o plano ele em uma posição irregular, você pode transformar isso daqui em um componente. Vai ter uma outra aula específica somente falando sobre o componente, mas o que acontece quando você transforma esse objeto em um componente? Ele vai ter os seus próprios eixos. Vejam só, eu vou clicar então, com 2 cliques, vou clicar com o botão direito e vou criar um componente. Quando eu crio esse objeto, pessoal, observem aqui, ó, que ele pede para eu colocar o nome. Eu vou explicar isso aqui tudo em detalhes para vocês. E aí eu tenho a opção aqui, ó, definir eixo do componente. Tá? Então eu posso clicar aqui, ó, e vir e definir o meu eixo. Eu posso clicar nesse ponto base e dizer que o meu eixo X agora, ó, é nessa posição. E eu clico. E aí depois ele pede o eixo Y, ó, e eu vou dizer que o Y é para cá. Então o que acontece? Ó, aí ele volta, eu tenho outras informações aqui, eu clico em criar. Então o que acontece? Quando eu selecionar esse componente, ó, o eixo está aqui, ó, não está? O vermelho está aqui, o verdinho está aqui e o azul está aqui. Mas quando eu entro dentro desse componente, ó, olha o que acontece com os eixos, pessoal. O eixo agora é aqui, ó. Olha só. O verde está lá e o azul está lá. Ou seja, então, dentro de um componente eu tenho, então, o seu respectivo eixo. Quando eu clico aqui fora, ó, o eixo volta ao padrão original de todo o elemento, tá bom? E isso é importantíssimo, como eu comentei, mesmo que você esteja num local ou utilizando uma face totalmente irregular ou fora dos eixos, através do eixo do componente você consegue meio que se orientar, tá bom? Ou seja, então se você entrar dentro de um componente, a partir desse momento, se você fizer uma linha em X, a linha vai acompanhar o X do componente, olha lá. A linha está aqui, ó. Clico fora, ela não está acompanhando mais o que está de fora, ela acompanhou o que estava lá dentro, tá bom? Bom, tudo bem? Bom, outra situação também, pessoal, deixa eu apagar esses objetos aqui que foram apenas demonstrativos, tá? Uma situação, pessoal, muito corriqueira no SketchUp é isso daqui, ó. Por exemplo, deixa eu fazer aqui, ó, um retângulo que vai servir como um exemplo para vocês, tá? Na ponta desse retângulo aqui, eu vou fazer uma linha quase minúscula de, por exemplo, 1 centímetro, tá? Observe então que o retângulo ele está no chão, perfeitamente no plano. E essa pontinha dessa linha aqui está 1 centímetro mais alto, tá? Aí eu vou pegar então, ó, a face, vou deletar. Vou pegar essa linha, vou deletar. E essa linha aqui eu vou deletar, tá? Então só tem essas duas linhas que estão aqui. Aí o que vai acontecer? Ó, eu venho aqui com uma linha. E aí ao invés de eu clicar exatamente aqui embaixo, eu vou clicar no alto. Vou clicar aqui de novo. E vou trazer uma outra linha para cá. Aí você vai imaginar, bom, na hora que o Ailton encostar aqui, vai gerar uma face porque fechou um perímetro. Mas vejam só, eu vou clicar. Pronto, não gerou. Aí essa linha, você sabe que ela está aqui, mas pode ser em alguns casos que você não saiba que ela está aqui. Ou de repente você está lá no projeto, na correria, né? Você foi lá, clicou, e simplesmente não gera face. Aí você olha assim e você fala, professor do céu, mas eu estou gerando lá o perímetro, mas não gera a face de hipótese alguma. Se você vir aqui com uma linha em diagonal, aqui, ó, pode ser que até gere duas faces, ó. Tá? Mas se um belo dia você vir aqui com uma borracha e apagar essa linha, pronto, a face também desaparece. Tá? Aí você fala assim, não, eu vou dar um jeito aqui e vou segurar o Shift. Legal, você apagou, mas continua sendo duas faces, ó, não é uma face única.
Por que que isso acontece, pessoal? Porque o SketchUp, para ele gerar uma face, essa face tem que ser perfeitamente feita em eixos. Independente da posição do eixo, como eu mostrei agora há pouco para vocês, ela tem que estar em eixo. Como estas duas linhas aqui, ó, elas estão um pouquinho para cima, é como se isso aqui fosse uma chapa que estivesse um pouco torta. Ficou um pouquinho torta, ele não gera face. Tá? Então, isso aqui vai acontecer muito quando você estiver fazendo paredes, vãos de janelas, ou de repente lá você vai correr, eu quero abrir um vão aqui, e aí não gera a face de jeito nenhum. Então, é por causa disso. Como descobrir, pessoal, esse erro? Como que a gente sabe qual o posicionamento correto dos eixos, ou o que a gente tem que seguir? A gente tem que vir aqui, ó, no comando ou na ferramentas aqui, ó, de estilos, e em estilos a gente vem em editar. Em editar a gente tem aqui, ó, configuração de arestas, tá? Você vai clicar aqui, deixar marcado. Observem aqui embaixo, ó, que você está marcado cor. Que cor que está aqui, ó? Tá preto, não tá? É a cor que são feitas as linhas, quando as linhas não estão, obviamente, em nenhum eixo. Tá? Se você clicar aqui, ó, e mudar essa cor, por exemplo, colocar um vermelho, dá um OK, você vai observar que as linhas ficam vermelhas. Legal? Vamos voltar para o padrão preto, que estava aqui, e OK. Mas para você, então, encontrar o erro, o que você precisa? Você precisa vir aqui, ó, clicar e colocar na opção Por Eixo. Quando você clica em Por Eixo, o SketchUp vai mostrar exatamente quais linhas estão perfeitas no eixo. Ó. Então, ele vai dizer, ó, essa linha sim, legal, joinha, está no vermelho. Essa daqui também, ó, joinha, está no verde. Mas essas não. E aí é onde você vem, então, faz a correção. Então, você já sabe que aqui você precisa de uma linha vermelha. Ó, deixa eu colocar aqui na mesma medida, eu pauso aqui um pouquinho, levo o rastreador, clico lá, e essa daqui, ó, é verde. Então, qualquer linha que você vir a fazer a partir de agora, elas sempre serão vermelhas e verdes. Se for para o alto, obviamente, ficará azul. Aí você consegue ver exatamente se está perfeito nos planos, tá? Para voltar a ficar preta, você coloca aqui, ó, todas iguais, aí fica tudo pretinho. Tá bom? Quando você tiver esse problema, então, de face, é isso. Uma face que está perfeitamente já ajustada, se você vir aqui, ó, e fechar, ó, com uma linha, ele já gera uma face, ó. Se você fizer isso com a linha e ele não gerar a face, se você clicar e não gerar a face, aí você vem aqui em editar no estilos, clica aqui e coloca a opção por eixos. Aí você vai ver se está todo mundo certo. Olha só, como aqui está tudo certo, então se você fizer uma linha qualquer aqui, ele já vai aceitar. Tá bom? Vou voltar todas iguais. Então, clicou aqui, ó, ele já fecha bonitão lá para você, tá bom? Uma outra situação também que tem no SketchUp, pessoal, muito corriqueira, é a gente, por engano, às vezes querer extrudar, por exemplo, uma face cinza. Então, vejam só o que acontece. Eu tenho aqui uma face aqui em cima, vamos lá, vou fazer um exemplo rapidinho. Vou, sei lá, erguer aqui assim. Vocês podem observar que se qualquer face dessas que eu clicar, tá? Eu vou conseguir usar o empurrar, puxar facilmente, ó. Ele chegou aqui, deu uma travadinha, tranquilo, mas depois você clica de novo e você continua, ó. Chegou na face, ele para, obviamente, tá? E aí depois ele continua, tá bom? Mas, vejam só, vou apertar o Ctrl Z. Se por acidente, ou sei lá, na correria do dia a dia, você pegar uma face dessa, deletar, e você querer extrudar uma face interna, uma face cinza, você vai ter vários problemas. Por quê? Porque você estará gerando um objeto oco. Por exemplo, ó, vou usar o empurrar, puxar. Em um determinado momento você até consegue ajustar. Mas quando você passa por uma outra face aqui, ó, a partir desse momento para cá, você terá um objeto oco. Olha lá o que acontece, ó. Tá bom? Então ele fica aberto. Isso daqui não é legal. De repente você vai constituir um projeto que no futuro você vai precisar das pranchas de impressão, ver detalhamentos, cortes e algo nesse sentido. Então isso não é bom, tá? Então procurem colocar sempre a função empurrar puxar em faces literalmente brancas, tá? Eu já comentei no comecinho do curso por que tem que ser branca. Porque ela vai ser útil para você aplicar materiais e muitos programas de renderização interpretam essa face branca como um objeto que realmente existe.
e aí a parte cinza ele entende como se fosse ali literalmente uma transparência. Tudo bem? Então tem que entender esse conceito. Outra situação também que se você tiver, por exemplo, uma face invertida, assim, ó, e aí você já tem todas as outras, você já sabe que basta você, né, clicar em cima, botão direito e vir na opção inverter face. Tá aí tranquilo. Se você tiver mais de duas faces invertidas ou várias faces invertidas, assim, ó, por exemplo, ó, inverter face, o que que você faz? Você primeiro inverte uma, ó, inverto essa, inverter face, e aí se você tiver uma outras várias faces no seu projeto, ou milhares de faces invertidas, você clica com o botão direito e vem aqui na opção, ó, inverter, aliás, orientar faces aqui, ó. Ou seja, ele vai imitar o último histórico que você fez dessa daqui, ó. Orientar faces. Aí todas que estarão invertidas ele vai inverter também, tá bom? Bom, pessoal, o conceito é basicamente esse dos elementos 3D. Obviamente que nas próximas aulas a gente vai ver muita coisa ainda. Falando principalmente de camadas, a gente tem muita coisa importante para entender sobre as camadas e sobre os grupos. Nesse vídeo eu mostrei apenas alguns conceitos para vocês. Tá? Em cima desses conceitos, quando a gente encontrar algum probleminha nas próximas aulas ou se deparar com alguma coisa diferente, eu volto e refaço as explicações para vocês direitinho sobre o uso aí dos 3D também. Tá? Tem muita coisa ainda que a gente vai ver, como inclinar a face, como tombar a face, como ajustar objetos aí um pouco mais ondulados, curvados, e a gente vai vendo isso aí tudo direitinho na sequência das aulas, tá? Vamos agora então finalizar lá a nossa cadeirona bonita que a gente vem desenvolvendo. Eu vou abrir aqui o arquivo, eu acho que ele já está aqui. Eu havia deixado ele na aula 8 ou 9, né? Isso, está na aula 9, dentro da pasta tema da aula 9, a gente havia parado aqui e ficou da gente fazer os pezinhos que a gente tem aqui. Bom, como é que a gente faz, pessoal? Nesses casos, a gente pode fazer assim, ó, vejam só que bacana. Eu vou criar aqui, pessoal, uma linha baseada por uma linha que já existe de um grupo, tá? Observem que isso aqui é um grupo. Nesses casos, eu posso pegar o comando à mão livre, tá? Ou eu entro dentro do grupo, ó, vejam só, entro dentro do grupo, vou até chegar lá na face, pego aqui, ó, a linha que está aqui, ó, essa linha que está aqui, dou um Ctrl C nessa linha, saio do grupo, e aqui fora do grupo eu dou um Ctrl V, ó, eu vou ter o histórico da minha linha, olha lá, tá? Entro dentro desse outro grupo, até chegar na face, pego essas linhas que estão mais próximas aqui, ó, com o Shift, tá? Ctrl C, clico fora do grupo, aqui fora do grupo, dou um Ctrl V, eu tenho a outra parte, ó, tá? Essas linhas de dentro aqui, eu praticamente não vou precisar delas, ó. Deixa eu trazer elas para cá, que elas acabaram ficando lá para dentro, ó. Deixa eu trazer para cá. Deixa eu pegar tudo aqui, né, ó. Isso. Então, essas linhas de dentro aqui, eu posso vir com a borracha, ó, limpar. Eu terei esse histórico do perfil aqui. Deixa eu ver se tem mais um arco maior para cá. Ó, eu não quero esse arco para lá, tão grande. Eu faço uma linha aqui, atravessando. Deixa eu ver se ela está certinho. Ó, ilusão de ótica, não está. Então, ela tem que ser aqui, ó, pegada daqui para lá vermelha, tá? Isso, aí aqui eu tenho uma linha separada agora, deleto e aqui deleto, tá? Então, gerei lá um histórico. Dou 3 cliques aqui, comando equidistância, a gente clica e coloca para fora, tá? Ó, o tamanho que a gente quer, por exemplo, 30 ou 3 milímetros. Vamos colocar assim, ó, 3 milímetros, ó, 3 mm. A gente já tem isso daqui. Fecha, obviamente, lá a face, bonitinho, ó. Geramos esse objeto. A gente vem aqui, empurrar, puxar, coloca para fora 7 centímetros. Olha aí, pessoal, fizemos rapidinho. 3 cliques, criamos um grupo. Pegamos o objeto, mover, e a gente coloca ali, tá? Deixa eu pegar um ponto legal na parte de baixo aqui, ó. Aqui, e coloco aqui, ó. Opa, aqui, ó. Isso. Olha aí, pessoal, pezinho feito da frente rapidinho, tá? Eu vou deletar ele. O exemplo do a mão livre, pessoal. Então, fora do grupo, você vem com o comando e literalmente você vem segurando o lápis em cima, ó,
de uma linha já constituída. Olha lá, pode ser uma linha, pode ser uma reta, pode ser um arco, não importa. Ele vai seguindo esse contorno. Opa! Ó, aqui tem que tomar um pouquinho de cuidado, tá vendo? Ó, que ele gera uma linha distorcida. Então vamos chegar um pouquinho mais próximo. Deixa assim, ó, preferencialmente bem próximo, para você ver todo o desenho. Aí você vem então com o comando à mão livre, clica, segura, tá? Você vai segurando e passando pelos pontinhos roxos ali, ó, tá? E dando toda a volta. Se você quiser chegar mais perto é até melhor, porque aí ele vai pegar os pontos perfeitos ali, ó. Tá bom? Olha aí, que legal. Não é tão perfeito assim, pessoal, porque fica uma linha um pouquinho meio distorcida, mas é uma forma de você apurar um contorno já existente, ó. Tá bom? Aí você vai selecionar, vai observar aqui, ó, com 3 cliques, vou mover, ó, que você gerou então aquele histórico também do perfil. Olha lá, que legal. Tá bom? Ó, ficou alguns pedacinhos aqui, aí você pode, né, vir aqui depois, limpar. É a mesma situação, 3 cliques, equidistância, ó. E aí você coloca aqui, por exemplo, 3 mm. Depois, obviamente, você precisa fechar aqui. Deixa eu fechar assim na diagonal, fica mais bonitinho. Comando linha aqui. E aqui, ó, apara as pontinhas. Então, você tem essas duas situações. Ou você entra dentro de um determinado grupo, extrai a linha ou uma face que você tenha. Ou então, você usa o comando aí, à mão livre. E aí, depois, a gente coloca, então, aqui 7 centímetros, ó. E aí, a gente tem, basicamente, né, a mesma situação. Seleciona com 3 cliques. Criamos um grupo e colocamos lá também encaixadinho aqui, ó. Então a gente tem aí duas situações. A situação que você achar melhor para você, se você preferir, você coloca então isso daqui. Isso aqui é tipo de uma borracha, um acabamento, né, que encapa aqui protegendo. Na parte de trás é o mesmo conceito. Você pode definir o tamanho que você achar melhor aqui, conforme a imagem que você tem, e olhar direitinho e colocar aqui, tá? Não coloquei medidas exatas, pessoal, mas é basicamente aqui. Eu acredito que está dando aqui mais ou menos 6 centímetros aqui, tá bom? E aqui atrás você pode colocar uns 12 ou 15 centímetros aqui, tá? Então faça aí o seu bonitinho, com paciência, das duas formas que você achar melhor, extraindo as linhas ou usando o comando à mão livre. Eu já vou adiantar aqui um pouquinho o vídeo e já vou deixar um parafusinho pronto aí também, já disponível para vocês dentro da pasta, tema da aula 10, que vai servir para a gente fazer esse acabamentinho aqui, tá bom? Obviamente que aqui não é um parafuso real, não vai ser nada disso, encaixado, né, que vai ter ali a rosca, nada disso. É apenas uma representação gráfica para mostrar que aqui tem, então, os parafusinhos, tudo bem? Ok, pessoal, já estou aqui de volta, olha lá, coloquei, então, já todos os pezinhos, né? Obviamente que depois que eu fiz um, coloquei lá a cópia do outro lado, que é exatamente o mesmo modelo. E olha aí que bacana, né? Bom, aí dentro da pasta tema da aula 10 eu deixei um parafusinho, pessoal, que eu baixei do 3D Warehouse, que é um componentezinho, ele tem uns acabamentinhos bem legal, ó. Tá? Isso aqui é tudo pecinhas separadas em grupo, e ele é um componentezinho. E aí depois a gente pode pegar ele, ó, ele por inteiro, e aí você vai rotacionar ele de forma que ele fique nessa posição, tá? Como você já sabe, técnicas para rotacionar, usar o eixo aqui, ó. E aí você consegue girar ele para a posição que você quer. Vamos colocar ele nessa face. Depois que a gente colocar ele, a gente pode usar o comando mover. Pega aqui, ó, na própria face da borracha, Ctrl, já faz uma copiazinha para cá, aproximadamente uns 3 centímetros. M para mover, vamos pegar pelo centro aqui, ó, Ctrl, e a gente coloca aqui, ó, coloca 3, tá? Depois que a gente colocar os 3, pode criar um grupo para ele, ó, cria um grupo. Aí a mesma coisa, M, Ctrl, e leva já o outro grupo para o outro lado que você queira, ó. Como você já girou um, já rotacionou, todos estarão, obviamente, na mesma posição, né? Olha lá, que bacana, pessoal. Tá? Como eu comentei, é uma representação, ó, que você tem. Se você quiser aumentar ou diminuir esse parafuso, aí o que você faz? Você entra aqui, ó. Você vai observar que essas partes aqui, ó, da rosca, na verdade, são pequenos pedacinhos, ó, de grupos, ó. E são componentes, porque quando você seleciona um, todos também selecionam, tá? Depois eu vou explicar para vocês a diferença de grupo para componentes, tá? Eu explico em maiores detalhes. Mas aí você pode pegar esses objetos, ó, movimentar, apertando Ctrl, você consegue fazer cópias, tá? Ó. Olha lá, então você pode fazer um parafuso um pouco maior ou um pouco menor, conforme
a necessidade. Como reiterando, como eu comentei, isso aqui é apenas uma representação, tá? Entro no grupo, acho que esse aqui ficou um pouquinho tortinho, deixa eu só ajustar ele para cá. 0,3 cm, bem pouquinho, ó, ou 3 milímetros. Deixa eu mover para cá 1 milímetro, ó. Tá bom? Para ficar mais centralizadinho. E na parte de trás é a mesma coisa, pessoal, ó. Eu já deixei um aqui, é o mesmo parafuso, só ajustei a posição dele e diminui o tamanho, tá? Depois de pronto, a gente entra no grupo, mover, Ctrl faz uma cópia para cá, ó, bonitona. Vamos mover também esse, ó. E a gente coloca um outro mais para cá, ó. 3 assim, ó, fica bem bonito, né? E aí eles atravessam todos lá embaixo, tá? Esse aqui pode ser um pouquinho mais para cima, porque senão vai ficar pegando no piso, né? Aí vai acabar riscando o piso, então não dá certo. Então deixa eu deletar. Vou pegar esse daqui, ó, M, Ctrl, coloco um pouquinho mais para cá, tá? Isso, ó. Para que ele não encoste literalmente lá no piso, ó. Tá bom? A mesma coisa, a gente seleciona os 3 objetos, pessoal, ó, criamos um grupo. M, pega um ponto base de referência, Ctrl, e a gente já leva aqui para o outro lado também. Pessoal, depois que tiver tudo pronto, olha aí, pessoal, nossa cadeira bonitona, ó. Tá? Nossa ball spring chair, né? A gente seleciona todos os elementos, parafuso, tudo que a gente fez, esses arcos todos, botão direito, criamos um grupo único. Tá? Eu acho que eu já havia criado um grupo. Ah, já estava em grupo já. Tá criado um grupo. Agora a gente vai fazer o seguinte. Dentro da pasta tema da aula 10, eu deixei uma textura. O que é uma textura? É uma imagem, por exemplo, de uma madeira, uma imagem de um mármore, ou seja, uma fotografia exatamente de um material. Tá bom? Bem como a gente tem aqui, ó. Se você vir aqui em materiais, a gente não tem isso daqui. Isso aqui são chamados de texturas. E no site da Auto Criativa a gente tem uma página só com centenas ou milhares de texturas. E eu baixei uma bem legal, né, que aparentemente é bem parecida com a cadeira original. E aí eu deixei dentro da pasta tema da aula 10, tá? Você vai fazer o seguinte, você vai vir aqui então em materiais, você vai clicar bem aqui, ó, nessa opção criar material. Você vai clicar aqui. Quando você clicar, essa janela aqui eu vou explicar em maiores detalhes para vocês. Vocês vão marcar essa opção, a imagem da textura. Nesse momento vai aparecer uma janela. E eu deixei então aqui, ó, madeiras 17, ó, que é essa aqui tem uns riscos assim, ó, bem legal. Você vai clicar e vai clicar em abrir. Então vai aparecer a imagem aqui, ó, do respectivo material. A gente vai vir aqui, ó, no tamanho e vamos colocar, por exemplo, um tamanho de 0,6, ou seja, 60 centímetros, que é o tamanho da imagem, e clicamos em OK. Então, a partir desse momento, nós temos um material feito por nós. Por enquanto, ele não tem nome nenhum, é apenas uma textura. E aí, pessoal, a gente entra no grupo, tá? E aí vai clicando, ó, nas partes que são madeiras, tá? Não clica onde tem borracha, não, ó. Aqui é um grupo, você clica no material, clica aqui, ó, ele já coloca lá para nós. Olha lá que legal. A gente entra nesse grupo desse outro arco, aqui, ó, até chegar nesse grupo. Letrinha B, que é o comando para o baldinho material, e a gente clica aqui, ó, e já aplica o material também. Aqui é a mesma coisa, entramos no grupo B, clicamos aqui, ó. Olha aí, pessoal, que bacana, ó. Tá? Aí falta esse aqui, né, os suportes da parte de trás, ó, a gente coloca ali também. Obviamente que a textura aqui ela tem um recorte, tá, pessoal? Mas depois eu vou explicar para vocês como tirar esse recorte, como colocar a textura na posição correta. Observem que tem alguns pequenos defeitinhos aqui, ó. Uma está um pouquinho chanfradinha aqui, a outra está mais para lá. Tá? Eu vou explicar isso aí para vocês em detalhes nas aulas de materiais que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Mas olha só, pessoal, que bacana. Vou ligar aqui um pouco a luz e sombra para a gente ver. Então tá aí a nossa cadeira, ó, bonitona e constituída aí nas aulas passadas, tá? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Na aula 8, 9 e 10, vocês viram muitas coisas dos comandos aqui, então, de modificação. Como eu já comentei no comecinho dessa aula, a gente tem aí uma infinidade de ferramentas aqui ainda. Outras ferramentas que eu tenho para mostrar para vocês, configurações. Olha só, pessoal, é muita coisa ainda que a gente vai ver. Mas eu espero que vocês tenham gostado. E eu tenho certeza absoluta que com o que você viu até agora, com essas explicações, você já está conseguindo modelar muita coisa aí no seu SketchUp, tá? A próxima aula a gente vai continuar com modelação. Possivelmente a gente faz, sei lá, mais um objeto, uma estante ou um objeto decorativo. Depois a gente vai falar sobre ferramentas de medidas, vamos falar sobre cortes,
camadas, cenas, estilos, né? Depois que a gente vê todos esses conceitos dessas ferramentas, a gente vai começar a realmente constituir então uma casa por completo aqui no nosso curso, tá? Pessoal, lembrando que essa cadeira ela tá dentro da pasta tema da aula 10, chamado como Ball Chart Spring da aula 10 finalizada, tá? Então se você quiser dar uma olhadinha, ver as medidas, tudo certinho, fique à vontade, tá bom? Pessoal, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela atenção. Aguardo vocês aí firmes e fortes aqui na Auto Criativo, continuando com os seus estudos. Tchau, tchau, pessoal!